your trust in us and we'll be champions. Começa. Muito boa noite a todos. 18 horas, começamos de novo o nosso programa. Hoje o tema vai ser saúde mental. Vamos conversar um pouco sobre o sistema nervoso central e as funções cerebrais. Ali tem uma figura mostrando o hemisfério direito e o esquerdo. O direito é mais holístico, o esquerdo é mais da matemática, da linguagem, da matemática. Então, córtex pré-frontal direito, indivíduos, quando há problemas, indivíduos ansiosos, deprimidos, zangados, sistema de defesa. E o córtex pré-frontal esquerdo, indivíduos contentes, entusiastas e radiantes, sistema de abordagem. O primeiro é fuga, o segundo é abordagem. Ali nós temos a região entre o parietal, o temporal e o pré-frontal, a ínsula. A ínsula, em latim, é ilha, é onde está a parte da empatia, o entendimento das outras pessoas, a alteridade, o respeito, a empatia. Entender o que os outros estão pensando ou sentindo. A compaixão, a felicidade, a bondade. A pessoa medita, a ínsula é energizada. Com a ínsula energizada, surge a empatia, o sentir o outro por dentro, entender o outro, se pôr no lugar do outro. O que falta no indivíduo psicopata, por exemplo. Oi? A empatia? A alimentação, tu falou? Não, a meditação. A meditação é importante, porque tu ajuda a centrar, concentrar, foco, questão do foco. Atenção plena, mindfulness é uma das técnicas de psicoterapia. E o que nos faz ser seres humanos é justamente isso aí. E o sistema límbico, então, lembrando que lá na década de 30, papês, isso aí já foi falado. Circuito de papês, circuito das emoções, as amígdalas cerebrais, lembrando que tonsilas faríngeas são as da garganta e as amígdalas cerebrais são no cérebro, no mesencéfalo. Quando elas estão descoordenadas, os casos de pânico, transtorno do pânico, por uma descarga noradrenérgica. E aí tem a parte da memória que pega hipotálamo, hipocampo, aliás, e o hipotálamo controlando as demais glândulas a partir da hipófise. Na década de 70, as emoções são múltiplos sistemas cérebro e corpo, emoção, corpo e mente. O cérebro, um guia para o usuário, de John Hattie, e o cérebro emocional, de Joseph Ledoux. Então, vários pesquisadores desenvolvendo até a parte bioquímica, que é a parte do Hattie, ali, das emoções, a bioquímica das emoções. O chamado também o cérebro emocional visceral, porque manifesta as partes. Ali temos a multidimensionalidade do ser, nos transtornos bipolares, a multidimensionalidade da desordem bipolar, transtorno de afetividade bipolar, TAB. Obesidade, abuso de substâncias, álcool, drogas, ansiedade, cigarro, genética, ADH é hiperatividade, migrânia é enxaqueca, dores, desordens de dores, diabetes, doenças cerebrovasculares, e aí entrando naquele sistema de síndrome X ou síndrome metabólica, obesidade, pressão alta e diabetes, e descontrole do colesterol transglicírico. Lembrando que tradicionalmente o homem é comparado à maçã e a mulher à pera, né? Questão do formato, obesidade abdominal. Acusar os outros pelos próprios infortúnios é um sinal de falta de educação. Acusar a si mesmo mostra que a educação começou. Não acusar nem a si mesmo nem aos outros mostra que a educação está completa. Epíteto. E epíteto também é sinônimo de apelido, né? Além de ser o nome de um pesquisador.
A consciência cósmica, Cosmic Consciousness, é um indivíduo ligado à maçonaria. Oi? A barba vai aparecer. Já tem em português a consciência cósmica. Ali não vai dar para ler. O começo da liberdade é a realização que você não é o pensador. O momento que você atenta observando o pensador, um alto nível de consciência começa a ser ativado. Você começa a realizar que existe um vasto reino de inteligência por trás do pensamento. E você é apenas um novo aspecto dessa inteligência. Você também pode realizar que todo pensamento da matéria, amor, beleza, criatividade, joy, trabalho, paz interior, arte, arise, começa por trás da mente. Você começa a acordar. Eckhart Tolle, 2001. É o cara que escreveu O Poder do Agora, O Poder do Agora. É um dos principais livros dele. Nélio Corrêa, Nélio Tomás Alves, Rosinete dos Santos, Odair Catânio. Nélio mandou um curtir. Boa tarde, boa noite quase. O Nélio está perguntando aqui. Boa tarde. Não é uma descarga elétrica o alcoolismo? Não, descarga elétrica seria as epilepsias. O alcoolismo tem a questão genética e abuso de droga também. Existe, na verdade, hoje em dia, todo um espectro que vai do alcoolismo, depende de droga, cigarro e jogos, e até assim da adição à internet. Então todos eles têm a serotonina e um descontrole na parte da serotonina. Nair da Rosa. Ed Cartoli, O Poder do Agora. Aqui ficou ruim de ver. Oi? O conhecimento segundo Kant, esquema. Razão pura, ideias puras, juízo, entendimento, categorias, imaginação, e lá na direita, ciência, fenômeno, conhecimento. Sensibilidade, espaço-tempo, intuição, sensações e a matéria indeterminada. E lá na esquerda, faculdades humanas. Não, faculdades humanas. E aí ele lembra um pouco da questão do mundo das ideias de Platão, né? Seria uma nova versão, uma atualização de Platão. Esse é o mesmo. Pessoa, então, por volta da pessoa, o que tem? Família, afiliações, ações, conflitos, afetos, desejos, comunidade, formação, valores, crenças, saúde, sexualidade, que é ali? Trabalho, amizades. Então são vários fatores integrando, por isso que é psicobiosocial e espiritual também. E no caso, as enfermidades mentais, elas afetam isso aqui, no caso, né? Elas afetam esses fatores que integram o ser humano, ou é o contrário? Esses fatores que podem vir a acarretar alguma doença mental? Ou pode acontecer dos dois casos? Não esquece de ajustar a câmera, né? Para os dois. Na verdade, então tem a tendência genética que vem... A outra câmera, as tendências genéticas, e aí vem o que se chama de fenômenos epigenéticos, a influência do meio, da mesologia, sobre o ambiente, sobre os genes, ativando ou desativando. Aí entra álcool, entra radiação, entra efeito de celular, de radiações, entra pensamentos, vícios, tudo isso interferindo. A luz solar. Nando Bordignon, um abraço. E todos esses fatores podem desencadear. Por exemplo, o indivíduo está com 14, 16 anos e encadear uma esquizofrenia, se ele já tem os genes da esquizofrenia, e um transtorno
uma briga com o namorado, uma perda de emprego, alguma coisa pode desencadear alguma coisa no meio. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tinha uma bisavó que ela é esquizofrênica. Os professores dizem que até os 45 corre risco. Então eu já não tenho esse risco. Teria que prevenir o Alzheimer, as doenças do Parkinson, as doenças da velhice. Mas quem tem menos de 45 ainda mais se tiver o gene na família. Tá na linha de fogo, então. Mas principalmente se tiver pai e mãe, né? Que aí é 50%. Se os dois forem, é praticamente 100%. Enfermidades mentais, saúde mental. A ocasião de deterioração física gradual expõe o perigo potencial a quem rodeia, família, provoca o isolamento social. A questão do Setembro Amarelo do suicídio afeta todo o meio em torno. Colegas, familiares, filhos, marido, mulher, dependendo da questão então, do suicídio, a prevenção do suicídio. Pode desenvolver condutas violentas, existe um aumento considerável de padecimento nos últimos 30 anos. As mais comuns, aí vai falar de cada uma delas. As psicoses, as neuroses. As psicoses. A perda de contato com a realidade apresenta alucinações, delírios, mudanças de personalidade, pensamentos desorganizados, apatia, dificuldade de interação social. Classicamente divididos em fenômenos negativos e positivos. Negativos são aqueles que são piores e os positivos seriam as alucinações e delírios. É uma classificação antiga, mas é bem interessante. As alucinações e delírios são melhores controladas e as outras, hoje já existem medicações, mas são de mais difícil controle. As neuroses, o mau funcionamento do sistema das conexões neurais. Não há lesão física propriamente, mas as principais são pânico, fobia, desordem compulsivo obsessivo toque, estresse pós-traumático. A ansiedade é o termo geral, mas aí ansiedade geral, ansiedade, fobias, vários tipos. Personalidade ansiosa. A esquizofrenia, então, diversos sintomas psicológicos, pensamento, fala incoerente, alucinações, pensamentos organizados, comportamento estranho, paranoia, delírio de influência, delírio de poder, de iniciativa, inabilidade de experiência de prazer e isolamento da pessoa. É mente dividida, esquizofrenia, mente, esquizo dividida. Doutor, qual seria a diferença entre a esquizofrenia e o transtorno paranoide? Na verdade, entre as esquizofrenias, existe a esquizofrenia paranoide, que é uma das mais frequentes. Antigamente eles separavam parafrenia, mas hoje é um dos tipos. Tem a befrênica, aquele louco clássico do Cebolinha lá, que ri sozinho, riso imotivado. A catatonia, que ele fica paradão, que é mais raro, mais comum no passado. E a paranoide, delírios, de perseguição, influências, é a mais comum. E hoje se fala em alterações até de metilação e acetilação de estonas, então alterações no DNA, causando distúrbios psiquiátricos. Além de desordens metabólicas, falta de vitamina C, por exemplo, falta de B12, de B9, falta de algumas substâncias a nível de cérebro. Além de alterações de adrenalina, serotonina, aspecto bem. E o que seria o transtorno esquizoide? Eu vejo sempre muito esse termo, mas eu vejo muito Tem a personalidade esquizoide e a esquizotípica, que são poderiam virar a esquizofrenia, porque alguns psiquiatras dizem que os transtornos de personalidade ou as neuroses pode levar à psicose, por desencadeantes ambientais. E existe a esquizotipia. Existe uma nova classificação baseada é uma área que eu gosto, a psiquiatria ortomolecular, que ela diz que a histadelia, por exemplo,
Tá, alergia relacionado com alergia. Então, esquizofrenia, problemas alérgicos e ganho de peso, que é o mais comum do esquizofrenia. E o outro já tem emagrecimento, que é a estapenia. E alteração no hemograma, a nível de basófilos, tu consegue ver a nível de exames laboratoriais. Mas não é aceito oficialmente. A psiquiatria ortomolecular é fora da parte. E uma pergunta. Três De zinco, manganês. três problemas mentais que eu sempre tenho dúvida. O transtorno bipolar, o transtorno borderline e a psicopatia. Eles são o quê? Neuroses, psicose? O que eles são? Bem interessante. Entre os transtornos de personalidade, tem os vários transtornos, inclusive a personalidade histriônica, que está ligado ao que o Freud chamava antigamente de histerismo. As personalidades paranoicas seriam transtornos de personalidade. O borderline é entre a psicose e a neurose. Aí tu falou o pânico, o transtorno bipolar. Classicamente, lá em 1900, se dividia entre esquizofrenia, depressão e transtorno bipolar. Hoje tem mais de 30 classificações, bem mais até. E transtorno de humor bipolar, hoje é chamada TAB, transtorno afetivo bipolar, que é a antiga PMD, psicose maníaco-depressiva. Além da psicose, tem ou predomina a mania, que é unipolar, ou predomina a depressão, ou as duas juntas. Aí tem ciclagem rápida e tem outros subtipos. Tem uns que levam meses para alternar, outro questão de dias pode alternar, de alegria de mais ou de menos. E hoje, por alguns filmes, né, foram consagrados filmes de Hollywood, mostraram um com Richard Gere, o outro com o... Agora esqueci o nome. Aquele famoso lá. E a psicopatia seria um transtorno de personalidade. Eles dizem que é a pessoa que não tem afeto. Ela não tem a ínsula dela, não funciona direito. Não tem empatia. E a psicopatia, eu li em algum lugar, certa vez, que ela, apesar de que muitas vezes vê ela como tipo algo sobrenatural, a pessoa não sente, eu li em algum lugar, não lembro onde, que tudo indica que ela é um transtorno que acontece no lobo frontal do cérebro, é verdade? Na verdade, o nosso lobo frontal controla as emoções. Se tu pegar a lobotomia, que era feita há um tempo atrás, hoje tem cirurgias mais efetivas, psicocirurgia, a pessoa ficava como se fosse um robô, como se fosse um morto-vivo, um zumbi. Que aí tu separa a emoção de intelecto. A parte da frente seria mais intelecto e a parte límbica seria mais emoção. E o psicopata é como se tivesse isso aí, já no seu cérebro já funciona assim, ele não demonstra emoção. Ou ele vive só pelo prazer, né? É um hedonista, só prazer, que nem a dona do bordel da novela das 9. Vê só prazer e machuca os outros, matou o próprio irmão, mandou matar. E não tá nem aí pra ela, é natural. Caetano Almeida, Salete Rosa, Nercides Bertin, Caetano Almeida, Fátima Sorato, Rondimar Gomes, Júlio Pires. E esses slides eu achei interessante para o CAPS. Ultimamente não tenho tempo para ir lá, mas seria interessante passar para ele. Paranoia, altos níveis de suspeita e desconfiança, usualmente vistos na crença que são perseguidos por outros. Aí entra até a questão espiritual que tu falou, que aí tu tem que analisar se o paciente tem esquizofrenia, paranoide, e vai ter alteração em tomografia, em ressonância, ou se ele está sendo perseguido do ponto de vista espiritual. E pode ter as duas coisas junto também. Como diz o popular, ninguém tem esquizofrenia de graça. Geralmente as doenças, o diabetes, as doenças a gente traz de alguma forma até nos genes. Aí quem não aceita a continuidade das existências não consegue entender por que alguns têm tal distúrbio, outros são saudáveis. Cauã Coelho. Depressão.
Um problema emocional, que o indivíduo se deixa de sentir vazio, usualmente sofre ansiedade, irritabilidade, falta de motivação, problema do apetite, sono, pensamento suicida. Existe uma... Hoje em dia se fala que o depressivo não é só tristeza, ele tem falta de energia. Inclusive com baixo, como eu disse, baixa vitamina C, baixa vitamina B9, B12. Muitas vezes o suplemento vitamínico ele melhora, além da medicação. E tem alterações de zinco, cromo, manganês, algumas outras alterações. Todos os minerais que tem no universo tem dentro do corpo e a gente tem que estar com eles em equilíbrio. Embora alguns não sejam naturais, né? Inclusive tem algumas novas versões da tabela periódica que ela vem com um livro e ela explica que muitos elementos que eles não deveriam estar no nosso corpo, a gente tem. Por exemplo, o bromo. O bromo não deveria ser do nosso corpo, mas a gente tem. Hoje em dia, parte do bromo que a gente adquire... É a polêmica do pão, né? Parte do bromo que a gente adquire hoje é o bromo daquele pão d'água, pãozinho francês. Porque eles usam bromato lá na produção. Então... Eu ainda não vi nenhum estudo que o pão francês aumenta a depressão. Até teria curiosidade. Tem gente que está deixando de comer pão, alegando glúten, algumas outras coisas. Tendência para depressão, para Alzheimer. Eu gostaria de ver algum estudo. Se alguém tiver algum estudo, passe para a gente. Eu não vou deixar de comer pão francês. Diz tudo nessa área não é referente ao bromo, mas é referente a outras. Por exemplo, locais onde se usa lítio? Porque o lítio é o terceiro elemento no universo, né? Então, locais onde foram feitas algumas pesquisas de campo que mostrou que locais onde tem pessoas que moram perto de locais onde tem alta concentração de manganês e outros elementos, manganês, chumbo, elas têm, na verdade, manganês, mercúrio, o principal foi o alumínio. manganês. Eles têm uma maior probabilidade de ser pessoas irritadiças. Isso. São pessoas mais revoltadas, digamos assim. E é sabido que muitos dos nossos psicopatas que a gente teve no passado, né? Muitos imperadores, Os tipo canos Calígula, de chumbo que tu falava. Calígula, essas coisas, muitos deles eles tinham um comportamento psicótico, por conta da quantidade de chumbo que eles ingeriam, porque eles adoçavam com acetato de chumbo, o vinho na época. Então eles estragavam o chumbo diretamente do organismo. Além dos canos ser de chumbo também, né? Sim, muitas vezes os próprios recipientes onde eles bebiam eram feitos de chumbo. Então, por isso que tudo indica que parte dessa tal da psicopatia ela tem algum efeito químico. Talvez não tenha sido descoberto ainda, mas alguma causa química deve ter. O manganês já está provado, o mercúrio, o chumbo, que mais? O alumínio até com demência, relação à demência. Tem polêmicas, né? Panela de alumínio causa Alzheimer, são polêmicas. Qual é a outra polêmica? A questão do pão. Dizem que onde tem alta tensão, perto de campos de alta tensão, energia, antena celular aumentaria a tendência até para alguns tipos de câncer. São temas bem polêmicos. E até as alterações de quando tem maior vento solar e eclipses também alteram. Aí entra até a questão do lobisomem. Ana José Bell e Alan Jones. Lembrando que a lua cheia aumenta os crimes. Isso aí tem pesquisas que indicam. Lua cheia aumenta crimes. Aumenta essa questão aí ligada à astrologia. Depressão já foi falado, pensamentos suicidas, mania é o contrário da depressão. Claro, existe a mania de grandeza, mania de colecionamento, e existe a mania no sentido de elação, de alegria exagerada. O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, ele é uma mania? TOC é outro, eu acho que tem ali depois. Neurose? É pensamento e ação, obsessivo compulsivo. E complementando a psicopatia, existe tratamentos, terapia da empatia, se não me engano. Terapia cognitivo comportamental, TCC, baseada para psicopatia, uma coisa bem nova, que até um tempo atrás se achava que não tinha cura. Ou psicocirurgia, né? Tem casos de estupro, casos de castração química ou castração cirúrgica mesmo, de antiga lobotomia, são casos bem extremos. Hoje tem capsulostomias, tem
são mais conservadoras, menos agressivas, mais específicas. Então, a pessoa que se acha o máximo, sexo demais, risada demais, tudo é demais. É bem ao contrário da depressão. Ativa demais, muitas vezes se expondo a perigo, muitas vezes até se matando por não ter noção do perigo. E às vezes gostam de esportes radicais, saltar de paraquedas, rapel, subir na montanha sem corda, sem nada, ou subir ou descer, e pode levar até a morte. Poucas horas de sono, dorme 2 horas, 3 horas. É até interessante, não sei se tu viu o seriado Os 18 do Doutor do Bem, The Good Doctor, e ele era um cara que não dormia, pelo menos ali aparecia, tem algumas pessoas que dormem pouquíssimo. E é difícil tu não dormir e manter a saúde mental. Mas eu vi que a gente Autista. tem uma tolerância de sono, né? Se eu não me engano, parece que se a gente ficar 11 dias acordados, a gente morre na hora, instantaneamente. E tem aquela insônia familiar fatal, né, que é bem rara. Não sei se foi aqui que foi falado, acho que foi lá no posto, sobre a questão do sono. E a demência, deterioração progressiva, a partir de 50 anos, alguns com 40 e poucos, mas geralmente a partir de 50, 55. 60% Alzheimer, tem a PIC, que é frontotemporal, tem a vascular, demência multiinfarto, demência arteriosclerótica, demência por falta de B12, demência por metais pesados, aí tem por aumento do líquor, demência de pressão normal, que eu chamo. Giovanni Costa. Vários tipos de demência. Aí entra a questão de alumínio, entra a questão das placas senis. Dificuldade de fazer coisas simples, apraxias, agnosias, tu não consegue abotoar, não consegue arrumar o tênis, coisas que tu fazia antes, tu não consegue mais fazer. Alterações de memória, alterações de maneira geral. E a psicopatia é aquela que tu falou lá. O cara que pela frente parece um indivíduo bom. E tem muitos. Aí entra a questão política, a questão de empresariado, que na fachada aparecem bons cidadãos. Inclusive participa às vezes de uma fundação Rockefeller, essas grandes fundações, mas por trás tem outros interesses. Marcado comportamento antissocial. Hoje eu estava vendo Haroldo Dutra Dias, ele falando a questão da guerra. A guerra sempre tem aqueles que lucram com a guerra. E se tu for analisar, a população é contra. Não é a população quem estimula racismo, nacionalismo, são poucas pessoas, poucos grupos que ganham dinheiro com venda de armamentos, e estão um pouco ligando, isso aí é psicopatia, estão um pouco ligando para a morte de jovens, mulheres, crianças e jovens idosos por questão ganância, questões geopolíticas. Não há evidência científica para quem é psicopata e quem não é. Então ainda é um estudo que está em aberto ainda. Mas eles não têm empatia. Tem até um livro que diz o cérebro pessoas sem emoção. Ali na antiguidade, antigamente se cortava o crânio, era associado com baixos espíritos demoníacos, diagnosticado por médico, adivinhação, astrologia, era tudo junto. A própria escola de medicina estudava astrologia. Aí tinha os xamãs, tinha os feiticeiros, os sacerdotes, depois a própria igreja acabou adotando, os herbolários, os amuletos, sacrifícios, as crendices, até chegar à parte científica propriamente dita. Em 1400 para cá, né? Se bem que lá por Hipócrates, já na antiga Grécia já começava. Na Idade Média, caça às bruxas. Então, muitas vezes, as pessoas que trabalhavam com ervas eram tidos como possuídos pelo demônio, bruxaria e aquela loucura coletiva. É o espírito da época, o Zeitgeist. E muitas vezes os sanatórios eram aí começaram as grandes casas de misericórdia, né, santas casas. Era tudo confundido com possessão demoníaca.
O culpado era sempre o diabo. Hoje se sabe que a pessoa tem responsabilidade através da sua genética, então não adianta ficar culpando. Mas claro que a alimentação influi, os hábitos influenciam. Quem trabalha com minério tem contaminação por ouro e por mercúrio. Então depende do tipo. Quem trabalha com pintura, por cádmio também pode dar problemas, alterações emocionais. Alterações de cálcio, magnésio, potássio e dos hormônios também trazem. Existe a loucura do hipertireoidismo, do hipotireoidismo, diabetes, depressão, hipotireoidismo, depressão, os manicômios, as casas psiquiátricas, século XIX e XX. Até Pinel começou a libertar, porque muitas vezes eles misturavam fugitivo, bandido, prostituta, loucos, era tudo misturado. Hoje existe uma tendência a tratar em casa, tratar em comunidade, os centros psicossociais. Existe uma briga anti-manicômio. Alguns dizem que deve fechar as casas, mas sempre existem os casos graves, né? Então tu não pode fechar totalmente. Então não pode cair nos dois extremos. Um extremo é hospitalizar demais e tratar de maneira desumana, e outro extremo é querer liberar todo mundo. Muitas vezes não tem uma família, não tem um suporte. Aí o confinamento, muitas vezes eram presos, eram choque insulínico, choque elétrico. Hoje se aprimorou muito as técnicas de eletrochoque, eletroconvulsoterapia. Já não é mais como era, aparece nos filmes. E hoje tem a magnetoterapia, que é bem mais avançada. Rayane de Oliveira, Lenir Guimarães, Cília Graça, Fred Carrilho. Autolesões, adições, suicídio, morte, baixa autoestima, violência, isolamento, baixo rendimento acadêmico, desgaste físico. E lembrando que o excesso de trabalho dificilmente leva a problema, mas existe assim de burnout. Tem até um estudo no SlideShare bem interessante, o que é o burnout, o esgotamento no trabalho. E aí tem que diferenciar daquele cara que leva o trabalho para casa, que é o workaholic, né, que tem mania de trabalhar. E é o overwork que chama nos Estados Unidos. Eles levam o trabalho para casa, ou trabalho mais horas, em vez de trabalhar 8 horas, trabalho 10, 12, 15 horas. Então era isso. Obrigado e boa noite a todos. So put your trust in us and we'll be